Oi, curiosos, tudo bem? Estamos em frente ao Instituto Butantan, onde são fabricadas as vacinas. E este será o tema do nosso vídeo. Tá, mas e aí? Como funciona o nosso sistema imune? Patógenos, que são corpos estranhos, como por exemplo vírus ou bactérias, entram no nosso organismo, causando vários problemas. Milhares de células do nosso sistema imunológico, que são basicamente os linfócitos B, conhecidos também como glóbulos brancos, são células especializadas em reconhecer e combater os patógenos através da produção de anticorpos. E onde entram as vacinas? A resposta imunológica do nosso corpo, ela pode ser lenta, agravando ainda mais a doença. Sendo assim, é muito necessário o uso de vacinas. O intuito da vacina é provocar a memória imunológica no nosso corpo. Assim, quando algum patógeno atinge o nosso organismo, o nosso sistema imunológico está preparado para produzir os anticorpos. Só que a vacina tem uma dificuldade. Qual é essa dificuldade? A principal dificuldade para a produção de vacinas é a indução do sistema imunológico para a produção de anticorpos. Para isso, há diversos tipos de vacinas. O primeiro tipo de vacina são as vacinas inativadas, que são patógenos mortos ou parte de patógenos introduzidos no organismo. Apesar de ser a mais segura, ela possui uma baixa taxa de imunização, por isso é necessária diversas doses. A exemplo disso, temos a gripe e a poliomielite. O segundo tipo de vacina são as toxoides, que são toxinas alteradas para não causar mal ao nosso organismo. Elas são direcionadas não às bactérias, mas sim às toxinas que elas produzem, já que essas que fazem mal para o nosso organismo. Ela também possui uma baixa taxa de imunização e necessita de reforços. A exemplo, o tétano. O terceiro tipo de vacina são as vacinas vivas atenuadas, que são patógenos vivos, mas fracos o suficientes para não causar nenhuma doença. Essas vacinas são produzidas quando nenhuma das outras vacinas são capazes de induzir o sistema imunológico a produzir anticorpos. Elas não devem ser aplicadas a pessoas que possuem deficiência no sistema imunológico, já que poderia induzi-las à doença. Elas são as mais eficazes, necessitando de apenas 2 doses, que podem durar para a vida toda ou por longos anos, como a cachumba. Então, a vacina é uma imunização ativa, já que ela induz a produção de anticorpos pelo sistema imunológico e previne infecções. Diferente do soro, que é uma imunização passiva, no qual há a introdução de anticorpos no organismo para combater uma infecção já existente, não havendo participação do sistema imunológico. A atenuação do patógeno utilizado na vacina tenta ao máximo evitar qualquer tipo de efeito colateral possível, diminuindo a chance de que a doença consiga se manifestar totalmente para quase zero, geralmente deixando apenas após a vacinação dor no local de aplicação ou febre ao longo do dia. E também, os testes de qualidade aplicados na elaboração da vacina tentam evitar ou reparar qualquer falha na sua segurança. Como existe mais de um tipo de vacina para uma mesma doença, que utiliza o patógeno de diferentes formas, a vacinação pode ser indicada e aplicada de acordo com a necessidade do indivíduo. Nos casos em que se alegam graves reações adversas ligadas à vacinação, é necessário que se investigue para buscar a causa dos efeitos que podem ou não ser culpa da vacina. Só que esse processo acaba sendo muitas vezes deixado de lado, já que a ocorrência de reações desse tipo são bem raras. Sendo assim, esse é um fato que precisa ser melhor trabalhado pelos serviços de saúde pública. Dentro desse tema, será que as vacinas causam mesmo autismo? Então, na verdade, tudo começou na década de 90, quando pesquisadores ingleses tentaram relacionar o autismo com a vacina de cachumba, rubéola e sarampo, dizendo que o vírus enfraquecia os tecidos do corpo humano, fazendo com que a doença se instalasse mais facilmente. Na publicação, não foi possível encontrar nenhuma relação direta entre os dois. Mas a taxa de vacinação nos Estados Unidos e Inglaterra caiu drasticamente naquela época. Nos anos seguintes, pesquisadores mostraram que a pesquisa não apresentava evidências o suficiente. O problema é que até os dias de hoje, movimentos anti-vacina se utilizam desse argumento para se fortalecer. Certo. Além disso, sobre as doenças, muitas delas podem ser passadas de pessoa para pessoa de diversas formas, até mesmo pelo ar, como tosses e espirros. Sendo que uma pessoa pode transmitir a doença para outras pessoas, que transmitiriam para outras e outras, formando uma cadeia infecciosa. Assim, as vacinas, além de realizarem a imunização de cada indivíduo, ela também é uma barreira contra essa cadeia, protegendo a sociedade. Essa proteção em conjunto é chamada de imunização coletiva, ou efeito rebanho. Quanto mais pessoas são imunizadas, mais a sociedade estará protegida e propícia a eliminar uma doença. O sarampo é um exemplo disso. Quanto mais pessoas imunizadas e saudáveis, mais difícil fica a sua propagação, sendo que haveria menos pessoas espalhando o vírus pelo ar, diminuindo o risco de contaminação. A imunização coletiva é importante especialmente para os grupos que não podem ser vacinados, por conta de reações alérgicas, pessoas com deficiência no sistema imune ou até mesmo bebês que são muito novos para receberem a vacina, atuando como importante fator na questão de saúde pública. Com isso, os movimentos anti-vacina põem em risco a saúde de uma sociedade inteira,
tanto para os indivíduos que se recusam a tomar as vacinas, quanto para as pessoas que são beneficiadas pela imunização coletiva. Em teoria, grande parte das doenças infecciosas poderiam se erradicar com a mobilização da saúde pública e com níveis suficientes de vacinação, já que, não tendo ninguém para infectar, as doenças devem acabar se erradicando. Porém, algumas doenças acabam por dificultar esse processo, tendo em vista que elas possuem outros hospedeiros além do ser humano, como é o caso da febre amarela, que atinge alguns primatas e pode ser transmitida ao homem por meio de mosquitos. Já a varíola era um caso especial, que possuía o homem como seu único hospedeiro, e tinha fácil identificação de acordo com seus sintomas, e isso facilitou sua erradicação mundialmente. Além disso, é importante relembrar que os vírus são capazes de sofrer diversas mutações, como é o caso da gripe, que deve ter uma nova vacina todo ano. Ainda que haja erradicações locais de alguma doença, o processo de vacinação não deve parar, visto que elas podem ser importadas de outras localidades, como os casos recentes de sarampo no Brasil. Ainda que fosse considerado erradicado no Brasil desde 2001, o aparecimento de alguns indivíduos infectados foi capaz de criar um surto no país. Sendo assim, as vacinas são altamente eficazes, principalmente considerando o coletivo, e deveriam ser aplicadas na grande maioria dos casos, já que são formas de impedir que a doença, mesmo as aparentemente erradicadas, atinjam a população e causem novos surtos e epidemias. Então, gente, agora que a gente já abordou os principais temas sobre as vacinas, a gente vai deixar aqui embaixo um quiz para vocês testarem os seus conhecimentos. Não se esqueçam de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal. Também ative as notificações e compartilhe com a família. Até mais, curiosos!